Então ele aqui fala das crenças que todos nós fomos levados, inclusive, a repetir. E lembrem-se que repetir alguma coisa pode se tornar um mantra. Isso é representado fisicamente por governos hierárquicos corruptos, sociedades secretas e corporações que exploram as pessoas e o meio ambiente. É representado metafisicamente pelo demiurgo corrupto e sua legião de escravos escravizados, dos quais os merdas do karma são simplesmente uma divisão da grade de controle. É por isso que é tão importante lembrar aqueles senhores irritantes do karma e todos os parasitas demiúrgicos que você é soberano e está disposto a utilizar seu poder soberano para apoiar essa afirmação. Eles não falam a linguagem do amor, então isso significa que precisamos usar um pouco de força para entender nosso ponto de vista. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nesse nosso encontro, vamos continuar falando sobre os senhores do karma e o processo de reencarnação, segundo a visão de Cameron Day. O certo e errado. Outro ensinamento de luz falsa que infecta o movimento da nova era é que não existe certo e errado, que tudo é apenas uma experiência que existe para nos ensinar uma lição. Embora seja verdade que podemos aprender lições valiosas de circunstâncias adversas, isso não significa que seja necessário ou que seja desejável ser continuamente oprimido, manipulado, implantado, enganado, escravizado e drenado de energia. Essas são experiências que a raça humana já teve demais. Com o entendimento da lei universal, podemos observar que é inerentemente errado prejudicar outro ser que nada fez para nos prejudicar. Também podemos entender que trabalhar em conjunto e cooperar com os outros geralmente é a coisa certa a se fazer. Esses conceitos simples devem ser seguidos para que possamos libertar nossas mentes da, e ele destaca aqui a palavra lógica distorcida, apresentada nos ensinamentos da nova era, que nos levariam a acreditar que a incrível quantidade de sofrimento infligido à humanidade é inteiramente sua, bem como uma maravilhosa experiência de aprendizado. Portanto, não devemos tomar nenhuma ação para ajudar os outros a aliviar seu próprio sofrimento. Então ele aqui fala das crenças que todos nós fomos levados, inclusive, a repetir. E lembrem-se que repetir alguma coisa pode se tornar um mantra. E se torna aquela crença que se enraiza na nossa vida e levamos isso para uma vida inteira. Quem já não ouviu dizer, tipo, cada um carrega a sua cruz? Ou dizer sempre que aquele aprendizado de sofrimento vai levar alguém a aprender e a melhorar. Então, assim, é sempre pelo lado negativo. Então, agora ele vai dar o exemplo. Os escravos afro-americanos estavam tendo maravilhosas experiências de aprendizado? Que tal os criados irlandeses e escoceses diante deles? E os servos medievais que poderiam ser executados por capricho do rei ou de um de seus servos? Não. Essas pessoas estavam claramente sendo escravizadas, o que é facilmente reconhecido como algo errado em fazer. Da mesma forma, a humanidade não está tendo uma maravilhosa experiência de aprendizado ao ser escravizada à falsa hierarquia espiritual do demiurgo corrupto. Porém, estamos aprendendo uma coisa, que é como declarar nossa soberania e deixar de ser escravos. Bem, muitos de nós somos. Então agora ele vai falar da hierarquia. Uma das principais raízes desses problemas mundanos e metafísicos é o conceito de hierarquia. Em todo lugar que olhamos no mundo temos sistemas hierárquicos de organização, geralmente dominados por homens. Então vamos aqui perceber que a energia feminina ela vai ser suprimida no planeta. A hierarquia é um sistema insidioso e desempoderador de autoridade, obediência e escravização que devemos transcender para começar a curar a nós mesmos e a nosso mundo. Da mesma forma, também, devemos transcender hierarquias, e ele destaca espirituais, que promovem a escravização, a subserviência e a obediência cega. O demiurgo corrupto e seus servos de arcanjos, mestres ascensos falsos, ETs, demônios, etc.,
são a representação definitiva da hierarquia degenerada que consome a força da vida e deixa apenas destruição. Transcender a hierarquia metafísica é um processo de autolibertação, limpeza, ganho de autoconhecimento, conhecimento da lei natural universal e terrena e exercício de nossa vontade soberana. Primeiro, temos que saber, através disso, que somos extensões totalmente conectadas da fonte infinita divina de toda a criação. Quando sabemos que não apenas pensamos no nível intelectual, percebemos que, e ele destaca, nenhuma autoridade legítima existe fora de nós mesmos. Existe apenas autoridade interior e autogovernança que, quando guiados pelo entendimento da lei universal, nos proíbem de instigar ações que prejudicariam outra pessoa. Então aí a gente vai lembrar do Código Galáctico, que tem um vídeo aqui no canal que fala disso. O universo ele tem uma evolução natural. A autogovernança esclarecida e a aderência à lei universal são a base de uma sociedade livre. Somente com essa base em vigor seremos capazes de evitar a armadilha do ego de exercer a autoridade sobre os outros para controlar e regular seus comportamentos que não prejudicam ninguém. Somente por meio da autogovernança iluminada poderemos construir um tipo de sociedade totalmente nova, a auto-organização para resolver problemas e ver as necessidades de muitos como uma expressão genuína do desejo de cooperar e criar um mundo que beneficie a todos. Esse deve ser um processo co-criativo em constante evolução que descobriremos continuamente à medida que o envolvemos. Toda ideia precisa ser testada e aplicada onde ela está disposta a ser aceita, de forma código-fonte aberto, através da participação voluntária de todos os indivíduos envolvidos em uma sociedade não hierárquica, uninível, processo de auto-organização. Isso requer uma maneira inteiramente nova de pensar, organizar e agir. E todos os modelos antigos de autoridade centralizada e descendente precisam ser abandonados, porque, como já vimos, qualquer tentativa de impor ao mundo um único, melhor sistema sempre resultará em opressão e acabará fracassando. Então aqui, quando ele cita autoridade descendente, ele se refere também às hierarquias monárquicas, tá? Os países que ainda existe a monarquia. Temos em nós o potencial de libertar todos os seres humanos das amarras dos sistemas escravos de hierarquia e autoridade externa para trabalharmos juntos e criarmos soluções que atendam às necessidades básicas de comida, água, energia, abrigo, roupas, transporte e conhecimento para todos no planeta. Criar sistemas autogerados para suportar todas essas necessidades é totalmente viável, mas somente se pudermos cooperar como indivíduos soberanos que respeitam os direitos e as fronteiras de outros. Tal mudança em nosso mundo depende de todos nós para saber que somos soberanos, proclamar nossa soberania, excluir nossa programação de pensamento sobre escravos e, em seguida, trabalhar juntos, em cooperação como indivíduos soberanos, com um objetivo comum de empoderamento máximo de todos no planeta. Proclamando a soberania. O processo de proclamar a soberania e remover a falsa programação que foi incorporada em nossa psique é a partir de níveis multidimensionais de controle, leva tempo e esforço consistente. Precisamos proclamar diariamente. Então olha aqui o que ele diz, eu vou deixar escrito aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Eu sou soberano, sou livre. Somente eu posso me governar. Ou você pode também dizer isso de qualquer outra maneira que você queira expressar, já que você é soberano, afinal. Também precisamos colocar no trabalho de autolimpeza necessário para revogar todos os acordos que fizemos consciente ou inconscientemente para dar nosso poder a autoridades externas, experimentar sofrimento ou limitações desnecessárias, suportar encargos kármicos, que são os karmas, que não são nossos para suportar, etc. Este não é um processo rápido
e eu estou passando por minha própria versão diariamente. A hierarquia mentirosa não respeita o livre-arbítrio, limites saudáveis ou o seu direito de dizer não a eles. Eles usam todo tipo de manipulação, coerção e força nua para conseguir o que querem. É assim que os seres hierárquicos patriarcais funcionam. Observe as semelhanças nas palavras hierarquia e patriarcado e a influência do arconte. A energia agressiva e dominadora do patriarcado procura controlar todas as facetas da existência de cada ser, pegando e consumindo tudo o que é possível. Isso é representado fisicamente por governos hierárquicos corruptos, sociedades secretas e corporações que exploram as pessoas e o meio ambiente. É representado metafisicamente pelo demiurgo corrupto e sua legião de escravos escravizados, dos quais os merdas do karma são simplesmente uma divisão da grade de controle. É por isso que é tão importante lembrar aqueles senhores irritantes do karma e todos os parasitas demiúrgicos que você é soberano e está disposto a utilizar seu poder soberano para apoiar essa afirmação. Eles não falam a linguagem do amor, então isso significa que precisamos usar um pouco de força para entender nosso ponto de vista. Então agora ele vai falar da revogação de acordos. Esse é o processo que eu uso e tenho compartilhado com outras pessoas na conclusão de acordos. A falsa hierarquia oculta tem várias cópias desses acordos em vários domínios. Portanto, a especificidade é importante nesse processo. Também é importante que você envolva esse processo a partir do seu soberano interior interno, eu superior, divino interno, etc., e que você faça esse processo por conta própria. Apenas ler declarações de revogação não fará o trabalho. Precisamos estar engajados conscientemente nesse processo, usando a força de nossa vontade para efetuar as mudanças que desejamos. Em outras palavras, por mais que você faça um decreto, que você leia, é preciso, no caso, interiorizar e ter consciência de que isso é uma realidade e que você está se protegendo. Descobri que, uma vez uma pessoa começa a revogar acordos, torna-se mais fácil ao longo do tempo aprofundar-se para encontrar mais deles. Esteja ciente de que os acordos geralmente são divididos em vários fragmentos para torná-los mais difíceis de encontrar. Por exemplo, pode haver acordos para ter relacionamentos românticos difíceis, relacionamentos difíceis com os pais, com irmãos, com amigos, etc. Todos esses são, e ele destaca aqui, grupos de acordos diferentes que precisam ser especificados e removidos em processos separados. Então, no momento de revogar, são vários acordos, você precisa trabalhar. Quando você entende que tem dificuldade naquela área da sua vida, então trabalhar especificamente aquela área. Portanto, não se preocupe em se livrar de todos os acordos de uma só vez. Tome seu tempo e trabalhe com eles diariamente, enquanto os sente afetando. Então, como eu acabei de dizer, cada vez que você tem aquele problema, você sente que tem uma dificuldade naquilo, de encontrar um emprego, de se relacionar com uma pessoa, então você vai trabalhar esse aspecto da sua vida. Então, eu concluo o vídeo de hoje, mas fiquem aqui que ainda não acabei. Eu vou deixar um próximo vídeo, onde eu falo dessas declarações de soberania, né, que a gente chama de decreto, onde vocês podem somente trabalhar isso. Por isso que eu vou deixar um vídeo separado somente com essas declarações, esses decretos, como ele faz essa limpeza, ok? E vou deixar também disponível no nosso canal no Telegram por escrito, para quem quiser ler também. É um canal que eu não uso muito, mas eu vou passar a usar, porque tem muitas informações que eu não posso também nem colocar aqui no YouTube. Ok? Não esqueçam antes de deixar aqui o vídeo, de curtir e compartilhar com pessoas que vocês acham que podem se interessar por esse assunto, porque é muito interessante que a gente tenha uma vida melhor e ter consciência daquilo que a gente realmente faz. E sempre lembrando que o processo pré-encarnatório, para quem conhece um pouco, já leu alguma coisa sobre a vida espiritual, a gente sabe que para encarnar nós precisamos estar em acordo com aquilo que nos propõe, mesmo que seja alguma coisa que nos faz sofrer. Então as nossas crenças, elas não estão somente aqui na terceira dimensão, mas também quando desencarnamos continuamos com muitas dessas crenças. Então muita gratidão
Eu desejo a vocês muita paz, muito amor e discernimento na vida de todos nós. Até a próxima!